né? O perispírito é o espírito é mais incompreensível para nós do que o perispírito, né? O perispírito ainda é composto de fluidos da atmosfera onde a gente está. Mas você tem um processo que vai contribuindo para as mentes silenciosamente a aceitar melhor esse processo de espiritualização que vai acontecer, já está acontecendo. Ele vai acontecer e vai se tornar cada vez mais forte. Né? Mas isso vai acontecer na ciência, né? O cientista às vezes está fazendo a coisa ali e não percebe, mas isso vai acontecendo. Né? Aqui eu ia mostrar só um videozinho. Né? Mas, então, né? Isso aqui é só um vídeo para mostrar, na verdade, isso aqui é um pedaço de areia, né? Isso aqui você põe um pouquinho de areia, põe a base para poder vibrar, e conforme a frequência de vibração, você vai formando figuras, né? A ideia é um pouco essa, né? O que a gente tem no universo? São ondas vibrando em diferentes frequências, e a questão é em que frequência você vai se colocar em sintonia, né? O localzinho onde o pozinho fica parado é o local onde não vibra, né? Você vai formando padrões ondulatórios, dependendo, para cada frequência você forma uma figura diferente. Né? Isso está muito mais presente na nossa vida do que a gente pode parecer. Né? As nossas simpatias com as pessoas têm muito a ver com esse processo aqui. Né? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês, então como eu falei, rapidinho, a gente tem uma relação íntima entre o mundo espiritual e o mundo da matéria. Então, quando eu estou falando, minha tentativa, não sei se eu estou me fazendo entender, é assim, é mostrar para vocês como essa distância entre o mundo espiritual e o mundo material, ela vai sendo preparada nas diferentes partes da vida humana para essa distância se reduzir. Então, a ciência começa a perder tangibilidade, vai ocorrendo um processo de fantasmagorização da matéria, e aí você vai preparando as mentes para aceitar a realidade espiritual e a interação com essa realidade espiritual. Mas esse processo é lento, muito respeitoso, respeitando a nossa capacidade de entender isso, mas isso vai acontecendo. E aí tem esse livro que eu falei para vocês, eu acho incrível, uma das melhores coisas que eu li, se não a melhor coisa que eu li nos últimos tempos, um cara chamado Stefan Andropoulos, chama Aparições Espectrais, o Idealismo Alemão, o Romance Gótico e a Mídia Ótica. O Andropoulos, ele é grego, mas ele é pesquisador de uma universidade americana, e ele mostra, na verdade, no livro dele, que o processo que levou à descoberta da televisão está intimamente ligado com a pesquisa dos espíritos. Por volta do século XVII, XVIII, a ciência começa a se popularizar. E eles começam a inventar uns brinquedinhos para poder fazer divulgação científica. Brinquedinho. Até hoje você acha esses brinquedinhos. Tem um brinquedinho que é composto por dois espelhos côncavos, que a gente fala, e aí você coloca o objeto em uma determinada posição entre esses dois espelhos, e ele forma uma imagem, parece um hologramazinho. Então você olha, lá de repente você põe um ursinho ali, você vê um ursinho ali no meio. Aí você tenta pegar o ursinho, você está vendo, você tenta pegar, ele não está ali. Né? A gente pode fazer, porque a gente está acostumado com o espelho plano, né? Espelho da casa da gente geralmente é plano, aquele espelho produz imagem virtual. Imagem virtual, sim, a imagem está dentro do espelho, mas tem espelho que produz imagem fora do espelho. São os espelhos côncavos, eles produzem imagens reais, dependendo do lugar onde você coloca. Então você vê o bichinho lá, e aquilo parece um fantasminha, e as crianças brincam com aquilo ajuda a divulgar a ciência no século XVIII. Né? Ao mesmo tempo, os filósofos estão discutindo isso. Kant, Schopenhauer, Hegel, nesse livro ele mostra trabalhos desses filósofos tentando entender se a dimensão espiritual é possível. O Kant vai analisar à luz lá dos fundamentos da filosofia kantiana, como ele poderia entender a manifestação de um espírito, o aparecimento de um espírito, se é possível, se não é, obviamente usando a filosofia dele. Né? Então você vê que tem uma cultura por trás, as pessoas estão discutindo isso não é coisa de gente ignorante não. O Kant não ia perder o tempo dele escrevendo um trabalho para falar sobre a possibilidade dos espectros. Né? As mesas girantes vão, a maioria dos senhores conhece, a manifestação dos espíritos, as pessoas começam a se reunir, a entender. Então tem uma cultura espectral de espiritual na literatura, as obras literárias. Você tem Frankenstein de Mary Shelley, você tem Edgar Allan Poe que vai produzir obras falando sobre questão de espíritos, obras de terror. Isso vai alimentando na cultura científica
o contato com o mundo espiritual, né? E aí o que acontece? Isso está tão desenvolvido na França no século XIX, que, veja só, se eu tenho um médium que se comunica com o mundo espiritual e traz mensagem, eles vão fazer a seguinte pergunta: será que não dá para construir um aparelho que me permita me comunicar com os mortos? E eles tentam começar a construir esse aparelho. Eles descobriram esse aparelho? Não, mas sabe o que apareceu como subproduto dessa tentativa? Olha que interessante. Eu ia fazer isso, mas eu sou muito desastre. Ó, olha isso aqui. Ah não, eu ia para frente. Olha, isso aqui é uma propaganda das primeiras televisões. A primeira transmissão televisiva do mundo acontece em 1930 e pouco na Alemanha. Isso aqui deve ser de 1940. Dá para ver? Tem luzinha? Bom, tem? Tem. Bom, mas tudo bem. Ó, tá vendo ali em cima? É que tá bem aborradinho, eu tentei tirar uma foto que ficou muito boa. Aqui é uma propaganda da televisão. Ó, aqui tá em inglês assim, né? O sonho mais estranho do homem se torna realidade na sua casa, né? Quer dizer, gente, pensa o que é a televisão. A televisão é um treco bizarro. Alguém pega alguém de outro lugar e coloca dentro da sua sala. Sabe a mediunidade que você consegue ir a outros lugares e tanto no seu lugar que está? A televisão faz isso. Eles vendem a televisão como isso. E ó, aqui, tanto é verdade que em cima dessa figura aqui, sabe o que tem ali? Vendendo ó, na propaganda da televisão, não sei se está bem chegando aqui, tem uma bruxinha. Uma bruxinha em cima da venda da televisão. Porque a televisão é bruxaria. Bruxaria. Ela pega alguém de outro lugar e traz para dentro da tua casa. Está intimamente ligado, ele vai dizer, né? E aí, então esse é um movimento, né? Outra coisa, psicometria, né? Estava conversando com o Geraldo Lemos estava me contando. O Chico recebia milhares de cartas, né? Tem um dia que ele sentava para responder carta e ele ficava, sei lá, 18, 20, 22 horas direto, uma disciplina absurda. Ele falou assim: a gente não tem nada parecido com a gente aqui em termos de disciplina, porque a hora que ele sentava 7 horas da manhã para começar a responder carta, ele sentava às 7 horas da manhã e se aquilo durasse 18 horas, ele ficava 18 horas respondendo carta. Só que ele não abria as cartas. Ele pegava a carta, punha a mão e ele disse que ele sentia tudo. Na verdade, ele tinha uma mediunidade de psicometria absurda, né? Então, na verdade, ele disse o seguinte: mas como é isso? Ele disse o seguinte: quando ele punha a mão na carta fechada, ele sentia todo o sentimento que aquela pessoa tinha na hora que ele escreveu a carta. Se a pessoa estava triste, ele sentia aquela tristeza. Às vezes ele pegava a carta e falava: ih, essa aqui eu não vou nem abrir, a pessoa está brava comigo. Aí você abria, a pessoa estava xingando, falando que estava com o demônio, né? E aí, né? Colocar a mão sobre o objeto e sentir isso, eu chamo isso quase, isso é uma espécie de scanner que a mente é capaz de fazer. A mente escaneia a carta e ela sabe o conteúdo da carta, né? Então, a psicometria, na verdade, ela tem essa manifestação, né? Aqui tem um videozinho também, eu não vou dar sem o som, mas é só para mostrar, na verdade, que recentemente os pesquisadores do MIT descobriram um scanner que você, porque todo mundo tem já escaneou, sabe como é que a gente faz escaneamento hoje? A gente abre cada página e vai escaneando uma por vez, né? Os pesquisadores do MIT descobriram um jeito de escanear esse livro fechado. Você põe o livro lá e escaneia. Então é como se você colocasse a mão e você soubesse o conteúdo do livro. Mas isso o Chico faz. Isso que a psicometria faz. Isso é escanear a mente, né? Ele vai explicar aqui, o vídeo está em inglês, eu também ia passar, mas assim, é para mostrar qual é o princípio que eles usam para fazer o escaneamento de um livro fechado. Mas você veja, a invenção desse aparato, na verdade, é uma aproximação de uma potencialidade mediúnica humana. Nós somos capazes, se desenvolvermos mediunidade de psicometria, nós somos capazes de fazer isso, né? E aí, para finalizando já, os tradutores universais, eu sugiro, né, o aparelhinho que eu falei para vocês, leiam Memória. Esse é um dos meus livros
prediletos na doutrina espírita. Eu sou apaixonado por isso. Eu demorei muito para ler, porque aquela parte do umbral no começo, ela te prende muito, né? Você lembra das passagens que você teve ali do umbral no começo, você fica travado nela. Mas quando você passa do umbral, você é resgatado, fica bom ler o livro. E tem uma narração de uma cena que me marcou profundamente quando eu li esse livro. O Camilo Castelo Branco era português, cometeu suicídio, foi para um, enfim, Vale dos Suicidas, enfim, ficou muito tempo lá. Lá tem um trabalho assistencial coordenado por Maria, que resgata esses espíritos. Enfim, ele fica um tempo lá, depois ele sai e ele fica muito tempo no plano espiritual. E um dia, ele tem um amigo brasileiro, o livro não fala o nome do amigo, e esse amigo brasileiro, eles estão assistindo uma palestra de uma entidade que vem das esferas mais elevadas na espiritualidade. E aí os dois estão assistindo a palestra. O Camilo é português, o outro amigo dele é brasileiro. Aí o Camilo vê o amigo falando e fala assim: nossa, mas esse rapaz, ele fala as coisas com português de Portugal impecável. Aí o Camilo, o amigo brasileiro dele, fala para ele assim: português de Portugal? Ele está falando português brasileiro perfeito. Os dois estavam assistindo a mesma palestra e estavam cada um entendendo na sua língua, com o seu sotaque, a palestra. Isso é o que o aparelhinho do Google faz. Só que a gente tem isso na alma. Nós temos um aparelhinho que faz tradução universal. Por isso que tem certos espíritos que nem conversam, eles fazem transmissão mental, dependendo do grau desse espírito, né? Então você vê que os aparelhos que a gente está criando são, na verdade, buscas inconscientes, ou às vezes nem tão inconscientes assim, de tentar expressar coisas que a gente carrega na alma humana, né? Nós fazemos isso, né? Esse, por exemplo, é uma das minhas explicações do porquê que a gente é tão fascinado pela mecânica quântica. Pouquíssimas pessoas, o Marco vai falar um pouco, eu acho, disso, entendem mecânica quântica. Mecânica quântica é dificílimo. Mas a gente é fascinado quando vê as pessoas falando de física quântica. Sabe por que a gente é fascinado? Porque a gente lembra das manifestações quânticas no mundo dos espíritos. A gente faz aquelas coisas quando a gente está no plano espiritual. Então tem uma coisa dentro da gente que vibra quando a gente vê aquilo, que a gente lembra inconscientemente que a gente faz aquelas coisas, né? E aí, para finalizar, então, diz o Leon Denis, né, dentro desse trabalho de aproximação, de distanciamento dos dois mundos, né, que as religiões do futuro hão de encontrar no espiritismo as provas de sobrevivência e as regras da vida valente, ao mesmo tempo que o princípio de união intensa das duas humanidades, visível e invisível, em sua ascensão para o Pai comum, né? Mas é a ideia de união intensa dessas duas dimensões, a dimensão visível e invisível, diminuindo e eliminando esse gap entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Esse gap é um gap que foi colocado lá do positivismo, do Conte, do Ciclo de Viena, mas que não tem mais sentido. Esse gap vai ser superado. Então, quando a gente dissolver as fronteiras entre o mundo visível e o mundo invisível, as coisas mudam completamente, né? Quando você lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você tem uma aula de história. Eu fico às vezes lendo aquilo, eu lembro de ter estudado tudo aquilo de história no colégio, não sei o quê, mas quando você incorpora a dimensão espiritual, o olhar é outro. Aí você fica pensando, fala assim, olha o motivo que aconteceu isso, né? Por exemplo, a separação do Uruguai, a República Cisplatina, né, o Uruguai um dia estava incorporado no nosso território e ele se separou, na verdade, estava previsto, porque quando Jesus pensou a pátria, né, o Uruguai não fazia parte do projeto, então era natural que aquilo e acabou não permanecendo, não fazia parte do projeto original. Então tem outros elementos que você vai ter que envolver. A psicologia vai desvendar finalmente as profundezas do ser, né? A psicologia já está tangenciando isso, né? Nós registramos no interior de nós as nossas experiências reencarnatórias, elas ficam registradas no nosso inconsciente. Apesar de ser inconsciente, elas dirigem a nossa vida de um jeito que às vezes a gente não consegue entender por quê. E essas coisas elas vão emergir cada vez mais, né? O desenvolvimento de equipamentos de comunicação, né, como eu falei, começamos a pesquisa dos espíritos, inventamos a televisão, e vai ser pela televisão, segundo o Chico, que por volta de 2040, os físicos, os engenheiros vão descobrir o mundo espiritual. E aí nós vamos ter uma evidência inquestionável de que a vida continua em base, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. E por fim, a construção de uma física que vai absorver as forças que regem o espírito.
Nós conhecemos as forças da matéria: nuclear forte, nuclear fraca, gravitacional e eletromagnética. Mas e as do espírito? A gente não conhece nada, nem aceita que o espírito existe ainda na ciência. Quando o espírito for aceito, nós vamos descobrir as forças que regem o espírito. Então a gente tem o amor. O amor, gente, é uma força da natureza. O amor não é um sentimento. Daqui a 200, 300 anos, nós vamos ter cadeiras de física do amor nas grandes universidades do mundo. As pessoas vão estudar o amor como estudam a gravidade nas universidades. O amor é uma força da natureza, né? Fluido cósmico universal, a força do fluido cósmico universal, a força mental. Só tem um artigo que eu li uma vez que cita essas três. Eles estão estudando no plano espiritual isso, e os espíritos estão estudando isso vão encarnar e vão trazer essa ideia para a gente aqui, né? Unindo-se as forças que regem a matéria, né? Eu sou professor, né? E eu fico fascinado com isso, né? As nossas escolas vão sofrer uma modificação incrível com essas mudanças, né? Nós vamos pensar currículos individualizados. Nossa educação é a educação de manada, né? A gente põe 40 espíritos completamente diferentes dentro da sala de aula e fala a mesma coisa para eles. Muito provavelmente o que a gente está falando não serve para nenhum. A gente ensina aquele monte de bobagem que não serve para coisa nenhuma, né? Enquanto que no futuro a gente vai pensar o seguinte: a hora que a gente entender que nós somos espíritos vivendo uma experiência material, nós vamos analisar esses registros reencarnatórios e vamos construir currículos individualizados para que a escola não seja uma coisa à parte, mas que ela também contribua para os desafios encarnatórios daquele espírito naquela evolução, criando uma educação voltada para ajudar aquele espírito nos desafios que ele assumiu antes da experiência encarnatória dele, né? E aí, para fechar, depois diz o Leon Denis, né, que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, uma força atrativa, a potência divina que liga universos, que os governa, que os fecunda, e essa força ela é irresistível. Eu costumo dizer o seguinte: pegue o pior ser humano que você conheça, o pior, ele uma hora sucumbe ao colo de alguém que põe ele no colo e passa a mão no cabelo dele. O amor é como a luz diante da escuridão. Acende um facho de luz mequetrefe no meio da escuridão e ela ilumina a escuridão. O amor faz a mesma coisa. Jesus Cristo abençoe vocês. Muito obrigado. Isso também.